Boa noite a todos que nos assistem através das redes sociais. Boa noite a todos aqui presenciais que estão precisamente virtuais conosco neste momento. Pedimos desculpa pelo nosso atraso, houve um pequeno inconveniente, mas estamos aqui para iniciar o nosso estudo da noite aqui no Lar Espírita Luiz Gonzaga, em Portela. Antes de iniciar, vamos ler a mensagem de abertura do livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, item 48, Dinheiro e Atitude. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desvariaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo, 1ª Epístola a Timóteo, capítulo 6, item 10. E Emmanuel discerne para a gente dizendo o seguinte: não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circular na organização da comunidade, qual o sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma, por isso mesmo, os corações que os segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o tranquifia nos cofres da usura. Algemado a inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora, e exorquido as lágrimas de viúvas e órfãos, vingam-se daqueles que os recolhem, instalando-lhes enfermidade e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite a criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que enaltece o homem, e sim o homem que a enaltece nos desvarios das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se façam bem de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respira, sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Então vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje, aqui no Lar Espírita Luiz Gonzaga, e agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos reunidos sobre as suas bênçãos nesta casa, através destes tarefeiros do Luiz Gonzaga, abençoando-nos e fortalecendo a todos nós na tarefa de divulgar o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Fortaleça e abençoe a todos nós, e que assim seja hoje e sempre. Então, meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nessa tarefa. É uma tarefa de um tema que a gente tem que ter muito cuidado na hora de lidar, que não se pode servir a Deus a mamon, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o nosso tema é desprendimento dos bens terrenos. Lá está no item Instrução dos Espíritos, item 14, a mensagem na Cordéria. É um tema bastante interessante que a gente tem que abordar, porque são dois pontos muito extremos, a pobreza e a riqueza. E nós temos que ter muito cuidado para não fazer apologia à pobreza e nós temos um comportamento totalmente diferente. A Rita Roiker nos fala uma frase muito interessante. Quem quiser pesquisar sobre ela, uma espírita, jornalista, educadora, ela fala o seguinte: o Espiritismo não condena a riqueza, nem faz apologia à da miséria e da pobreza, mas aconselha o desprendimento dos bens terrenos, bens materiais. Na própria mensagem, que a gente já começa esse capítulo sobre a
questão do mancebo rico que procura Jesus, nós já vamos encontrar uma interpretação de Jesus para esse desprendimento. O mancebo procura Jesus e pergunta a Jesus: bom mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus já retruca ele, dizendo para ele o seguinte: por que me chama de bom? Bom, só o Deus que está nos céus. Basta você seguir os mandamentos. E ele retruca: quais são esses mandamentos? E Jesus diz: não roubarás, não matarás, não honrar vosso pai e vossa mãe, e todos os termos dos 10 mandamentos. E ele vai e diz que ele já segue. Jesus percebe na artimanha do mancebo que há algo a mais que o prende, e vai e orienta-o, dizendo que vá à venda todos os seus bens e me siga. Mas na anotação de Lucas, Mateus e Marcos, ele fala para a gente que ele tinha muitos bens, e ele volta triste. E Jesus vem dizer para a gente que verdade é mais fácil, né? Deixa eu só ler ao pé da letra, para a gente não ter. Digo-vos em verdade que é bem difícil que um homem rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez que vos digo, é mais fácil que o camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Vamos lembrar que um camelo passar no buraco de uma agulha é possível, tá? Então nós temos que retroagir no tempo. Havia uma portinhola em Belém, né, que eles passavam com os camelos, e eles eram comerciantes, circulavam no camelo. Aquilo que excedesse o buraco ficava. Então o camelo tinha um limite de passagem por ali, porque ele tinha que passar aquilo ali. Então aquilo que não passava era excedente e o governo recolhia. Há uma outra história também, que esse camelo era fio de cabelo de camelo, que eles usavam numa agulha para costurar. Então são essas informações que a gente tem quando a gente busca essa passagem. Então Jesus chama a atenção para essa questão, o apego. Já mostra. Eu tenho um CD do Preces de Chico Xavier, e Chico Xavier diz que esse personagem, o mancebo, reencarna no ano 250, com o nome Antão, e era de uma família muito rica, muito rica. Na idade, na mocidade, mais ou menos no tempo que ele procurou Jesus, ele abandona toda a riqueza, doa, vende para os pobres e torna-se cristão. E tem uma vida longa, até mais ou menos 110 anos, e a igreja o consagrou como Santo Antão. Quer dizer, ele não cumpriu lá com Jesus, porque ele ainda estava preso, reencarna para cumprir o desprendimento à riqueza. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 149, nos diz o seguinte: o instinto da propriedade tem provocado as grandes revoluções. Nós temos vivido aí guerras por essa posse, né, de bens, disputa por espaço industrial, mercado internacional. Mas eu coloquei ainda, muitas famílias se destroem na briga de bens, por bens. Se destrói, se dissolve e nunca mais se restabelecem relações nessa vida. Vão ter que reencarnar para novamente se reconciliarem. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Minha terra, meus bens, meu. A posse que a gente fica preso, onde a gente vê até hoje no Oriente Médio ali, guerra entre povos que não se entende por posse, por terra, se acha sagrada, se acha melhor, porque aquela terra é minha, e a gente vê até hoje há mais de 2000 anos nessa guerra. Nas mais diversas regiões do planeta respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer
em sua defesa, como já falamos. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Possuir é uma coisa, ter é outra. Eu posso possuir temporariamente uma casa, um carro ou outro bem qualquer. Terça-feira aqui na nossa cidade, na minha casa em Pastoral, choveu muito granizo, muita chuva, muito granizo, que poderíamos ter perdido, como já aconteceu uma vez em Veracruz em 2003, que quebrou telhados, tivemos que fazer várias coisas. Então nós podemos possuir. E Emmanuel diz: com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Então, Emmanuel vai chamar a atenção que nós temos que ter a prudência. Jesus falou: sejamos mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Então, nós temos que ter da historinha da formiga e da cigarra, nós temos que ter a providência lá, o controle da formiga, que no período de verão armazena alimento, para quando o inverno chegar, ele ter o alimento armazenado. Então nós temos que ter toda essa cautela, toda essa esse controle financeiro, para nós não nos desequilibrarmos, não também chegarmos, como a cigarra vem no inverno e ela morre. Nós sabemos que é figurativo, que a inverno, normalmente a gente hoje já sabe que na verdade a cigarra não morre, ela se enterra no solo e hiberna até o próximo verão. Hoje já se sabe disso. Mas a alegoria conta que não, que ela morre. Então nós não podemos ficar à mercê da instabilidade do nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações. Tem um conto que eu achei muito interessante. Um viajante do tempo passou na casa de um monge e pediu abrigo. E o monge o recebeu, dando abrigo a ele. Quando ele entrou na casa do monge, quando o viajante entrou na casa do monge, reparou que o monge não tinha móveis. Aí ele virou para o monge e falou assim: mas você não tem móveis, cadê os seus móveis? Aí o monge falou assim: cadê os seus? Ah, mas eu não estou, só estou aqui de passagem. Aí o monge responde: eu também, só estou aqui de passagem. É uma alegoria também, para a gente aprender que nós estamos aqui de passagem. A terra é transitória, o meu mundo é um mundo espiritual. Voltamos a insistir que a doutrina espírita não faz apologia à miséria e à pobreza. Segundo Bezerra de Menezes, poucos espíritos reencarnam como prova ou expiação mendigar. Poucos, a maioria é ociosidade. Vamos levar em consideração também que às vezes as pessoas mendigam por uma questão mental, uma deficiência mental, abandona a família, se perde, uma série de histórias. Eu tenho até uma história da minha família, de um irmão do meu tio, que era casado com uma irmã da minha mãe, que ele tinha esses surtos, era um excelente mecânico de automóvel, e ele tinha esse surto e ele saía, sumia, passava às vezes 2, 3 anos sem aparecer. Quando ele aparecia, meu tio cuidava dele e tal, arrumava um emprego, ele era excelente mecânico, e ele tinha esse surto e ele sumia e voltava a aparecer algum tempo depois totalmente mendigo, totalmente lacerado as roupas, faminto, sujo. Então era melhor, até que ele sumiu de vez e a gente não sabe o que aconteceu com ele. A mensagem de Lacordaire, no item 14, ele começa a chamar a atenção da gente o seguinte: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento que estáis. Ele vem nos orientar, fortalecer a mensagem que Kardec colocou logo no início desse capítulo. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos encarnados será possível a regeneração. Eu achei muito interessante essa frase. Nós nos devemos uns aos outros. Nós vivemos em cadeia.
nós vivemos na dependência constante de um próximo. Se alguém tiver a oportunidade de ver um filme chamado Náufrago, vamos lá ver o náufrago. Ele cai no avião no mar e vai para uma ilha sozinho. Lá ele tem que voltar a criar o fogo, as vestes, a alimentação, sozinho. Se nós pararmos para pensar dentro da situação que nós estamos vivenciando hoje, alguém está trabalhando para nos alimentar. Então, a agricultura, pecuária estão trabalhando para nos alimentar. Então, nós temos uma interdependência da classe médica que está dentro dos hospitais, acompanhando, tratando, procurando, dos pesquisadores que estão procurando alternativa para a nossa melhora. Então, para nós fazermos um mundo de regeneração, nós temos que sair desse isolamento egóico para nós começarmos a olhar o próximo como um próximo, da necessidade que nós temos um de outro. E ele continua para a gente, dizendo o seguinte: o amor aos bens terrenos constitui dos mais fortes óbice ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Diz a Elias Barbosa, numa história de Chico Xavier, dizendo que um casal procurou o Chico e que eles estavam tendo problema em casa. E o que eles deviam fazer? E Chico fala para ele: faz o evangelho no lar. E eles começaram a fazer. Aí voltaram no Chico: Chico, nós estamos fazendo. Faz durante um ano que vocês vão receber uma bênção. Depois de um ano eles fazendo, eles sofreram um assalto na casa dele e levaram uma joia da família, que tinha centenas, séculos na mão da família. E eles, muito chateados com o Chico, que foi receber um presente, receberam um assalto. Aí o Chico, quando eles foram conversar com o Chico, e o Chico falou assim: vocês receberam um grande presente. Havia inúmeros espíritos presos àquela joia há séculos, com o sentimento de posse, preso a elas, e eles estavam perturbando o desequilíbrio da sua casa, da harmonia. Pelo seu evangelho no lar, vocês conseguiram ajudá-la, e ela foi levada para que vocês pudessem. Então ele chama a atenção que nós às vezes ficamos presos, mesmo desencarnado, aos bens terrenos, mostrando para a gente esse apego descontrolado. E ele continua de chamar a atenção da gente o seguinte: seja sincero, a fortuna proporciona uma felicidade sem mancha. Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações. No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto. Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente com isso uma satisfação, aliás, muito justa. Quando nós conquistamos com o suor do nosso trabalho, é justo nós usufruir daquilo para o nosso bem-estar social. Não é justo nós ficarmos presos. Mas quando eu estava lendo esse ponto, que às vezes a gente se prende ao status, o pseudo-status, Humberto de Campos conta uma história bem interessante sobre uma rainha de Portugal. Logo em seguida que Portugal se emancipou da Espanha, né? Hoje Espanha, ali na Península Ibérica, e a rainha estava assim, inconformada com a pobreza, ela morando num castelo, todo conforto, e ela começou a fazer um levantamento junto com as suas damas de companhia, o que ela poderia fazer para aqueles menos afortunados. E ela mandou abrir uma porta escondida no fundo do castelo, e ela com as suas damas ia constantemente lá distribuir mantimentos, pão, tudo para aqueles menos afortunados. Uma rainha fazia isso pessoalmente, segundo Humberto de Campos. Como todo poder tem um mexerico, né? Começou aquela corte fazer o mexerico contra a rainha. E o rei foi para surpreendê-la com aquelas cestas e cestas de pães e alimentos. Aí o rei chega para ela e fala: que carregas, minha rainha?
E ela vira para o rei e fala: flores, majestade. Abra os cestos. E abriram. Segundo Heberto de Campos, ele viu rosas. O plano espiritual estava ao plano ao lado e fez com que ele visse rosas. Então, quando nós estamos praticando a caridade, nós estamos junto com o plano espiritual. E Lacordaire continua para a gente. Fazem parte das necessidades humanas o conforto, a boa comida, a roupa bonita, a joia que enfeita, porque o nosso corpo é ainda com o que temos mais nos identificamos. Temos sido mais matéria do que espírito, característica inerente aos mundos de provas e expiações, onde a imperfeição domina os seus habitantes. É a nossa característica ainda a idolatria do corpo, mas a preservação do corpo, da saúde, também é um controle, é uma necessidade que nós temos. Vivemos muito mais hoje do que os nossos avós, talvez, com exceção de mim, que meu avô passou dos 100, tá? Então, mas vivemos muito mais do que eles. Mas o que me chamou a atenção aqui, quando ele coloca até da joia. Emmanuel conta para a gente o seguinte: se nós participamos de algum trabalho de assistência e promoção social na casa espírita, no dia da atividade, nós temos o direito de ter um bom relógio, um cordão, uma pulseira, principalmente a mulher, anel. Neste dia, evite usá-los, porque você vai afrontar aquele que não tem o que comer. Ele não diz que é errado, ele diz para você não usar, para que você não afronte. Nós temos que ter muito cuidado para nós não afrontarmos aquele que ronca o estômago com fome. Nós confundimos muito pobreza com humildade. Normalmente a gente fala assim: a pessoa é mais humilde. Não. Eu morei muito tempo numa região aqui em Miguel Pereira que tinha muito pobre. Eu nunca encontrei tanto orgulhoso e egoísta naquela região. E eram muito pobres. Pobreza é uma situação socioeconômica. Humildade é uma virtude conquistada. São duas coisas bem distintas. E ele continua para a gente dizendo o seguinte: que a fortuna provenha de nossa família, ou que tenhais ganho pelo vosso trabalho. Há uma coisa que jamais deve esquecer: que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Palavra-chave: nós somos depositários, usufrutuários, mas não é meu. Diz o Divaldo que ele assistiu uma palestra de um bispo nos Estados Unidos, e o bispo fala exatamente isso: somos depositários da fortuna e do dinheiro, não somos proprietários. Quando terminou a palestra, o senador americano procurou e falou: sou bem enganado, bispo, eu sou muito rico, eu tenho muitas propriedades. Aí o bispo virou para ele e falou assim: não, o senhor está enganado, o senhor é depositário. Ele falou: não, então tudo bem, daqui a um tempo nós vamos nos encontrar e eu vou mostrar que eu tenho bens, que eu sou dono desses bens. Aí o bispo aceitou. O senador mandou buscá-lo com jatinho particular, foi para a fazenda. Durante um mês ele percorreu todas as propriedades suas, visitando, mostrando a quantidade de gado, fazenda, casa e tudo mais. Não estamos fazendo uma crítica, estamos fazendo um relato. E ele faz isso. Quando eles terminaram, voltaram para a casa do senador, e o senador, depois de um jantar, tirou para ele e falou assim: viu, eu tenho. E ele virou, o bispo virou para ele e falou assim: tudo bem, vamos fazer o seguinte, o senhor já tem uma idade, eu também tenho. Daqui a 20 anos, se nós estivermos vivos, vamos nos encontrar e a gente vai ver. Aí o senador falou para ele assim: daqui a 20 anos eu posso estar morto, então o senhor é depositário, o senhor não tem a fortuna, porque o senhor não vai levar nada quando o senhor morrer, vai ficar tudo aqui. Então nós somos depositários, não somos proprietários. E Lacordaire continua dizendo para a gente o seguinte: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor
em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio. Dentro do movimento espírita, tivemos várias pessoas com posses, e muita posse mesmo. Tivemos durante um tempo o presidente da Federação Espírita Brasileira, no período mais crítico da Federação financeiramente, ele bancou durante anos a Federação. Ele era de origem judaica, e ele sempre falava que eram os amigos judeus que o ajudavam, não era ele. Quando ele morreu e a Federação teve um problema, foram procurar os amigos judeus, não tinha, era ele mesmo que bancava. Então, é saber valorizar o que tem e como fazer. Como fazer? Ter. Tem um amigo meu lá em Boa Vista que conta sempre uma história que eu gosto muito. Diz ele, quando estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, ele viu uma entrevista com um grande empresário americano. E o empresário americano, a primeira pergunta que o jornalista perguntou a ele, falou assim: o senhor gasta $100 mil por ano no seu jardim? Ele falou assim: pô, mas o senhor não acha que isso é uma aberração diante da situação mundial, de fome e tudo mais? Ele parou, olhou e falou assim, mais ou menos assim: eu gosto muito de jardim, eu adoro planta, eu gosto de passear pelo jardim, vendo as plantas florescer, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo para fazer isso. Então eu gosto de contratar uma pessoa. Agora, no lugar do senhor me perguntar quanto eu gasto por ano, por que o senhor não me pergunta quantas famílias eu banco por ano? Então eu vou contar ao senhor. Além do pessoal diretamente, que são por volta de 30 famílias que eu banco para poder manter o meu jardim, eu banco mais 30, que são as pessoas que fornecem todo o material para o meu jardim. Então eu gero emprego e renda por volta de 60 famílias por ano. Eu estou usando meu dinheiro para gerar emprego e renda. O jornalista ficou sem resposta. Então, valorizar o bem, valorizar o que tem de forma justa, e você olhar naquele que pode fazer. E ele continuou para a gente dizendo o seguinte: o Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos, para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Divaldo bate muito nessa tecla. Nós conquistarmos o nosso bem-estar social, Joana de Anos também enfatiza isso, para não sermos uma carga pesada para a sociedade, porque o dinheiro é público, mas ele vem através dos impostos. Então ele não nasce. Então eu tenho obrigação, se eu tenho capacidade de gerar a minha renda, de trabalhar. Vamos lembrar de Paulo de Tarso. Assim que ele torna-se Paulo de Tarso, que converte, sai de Saulo, que era um homem de posse, de família de posse, um doutor da lei, conhecedor, falava 3 idiomas na época, e além da cidadania judaica, a cidadania romana e a cultura grega, ele tornou-se artesão, porque os cristãos que o recebiam eram pobres, quando ele saía peregrinando, propagando o cristianismo. Então, durante o dia, ele ficava no centro do lugar, da vila, tecendo tapetes, cobertores, qualquer coisa, como tecelão, para que ele pudesse ajudar financeiramente aquelas famílias, para que ele não fosse uma carga ainda mais pesada para aqueles que eram pobres. Então, ele tinha essa preocupação constante de estar gerando seu autossustento para poder não gerar. Então, o que ele fala aqui não é simplesmente pegar o dinheiro e jogar fora. O próprio Kardec já fala: se nós dividíssemos toda a fortuna, todo o dinheiro do mundo, automaticamente, dá um tempo, já haveria disparidade, porque nem todo mundo sabe lidar com o dinheiro, nem todo mundo sabe como manusear o dinheiro. Uns vão desperdiçar e outros vão conseguir gerar. E lá Kardec continua para a gente dizendo o seguinte: aprendei a contentar-se com pouco. Se sois pobres, não invejeis o rico, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os vossos bens vos foram confiados, e que deveis justificar o seu emprego com uma prestação de contas de tutela. No livro
Religião dos Espíritos, Emmanuel comentando exatamente essa questão da fortuna, ele diz o seguinte: os ricos de hoje serão pobres amanhã para valorizar o dinheiro que têm, e os pobres de hoje serão ricos amanhã para entender a necessidade do controle, da cautela, para que não se perdisse tudo. E ele inverte também até em relação ao poder político, que se reverte constantemente, se muda constantemente, para nós termos o entendimento da necessidade da responsabilidade com todos. Tá? Se nós chegarmos a uma situação, nós temos comprometimento com a sociedade em modo geral. E ele continua dizendo para a gente: a proposta do Espiritismo de nos concitar ao desprimento dos bens terrenos é mostrarmos que somos antes espírito que matéria, porque material somos por um tempo e espiritual seremos eternamente. Ninguém vai ficar aqui eternamente. Todos vão passar. Vamos lembrar que nós já vivenciamos no próprio século XX várias ditaduras em países, e elas passaram. Foi o tempo e passou. Então nós estamos aqui, qual o tempo? Não sei, cada um tem o seu tempo. Como falei, a família da minha mãe tinha vida longa, 95, 100, meu avô foi até 100. Já a família da minha avó, esposa do meu avô materno, teve uma vida curta. Minha avó veio até 70 e poucos anos, era uma mulher doente, deficiente visual e outros problemas cardíacos e tudo mais. Então cada um tem o seu tempo. Não temos que pensar, os fins justificam os meios, não, os meios justificam o fim, não. Porque nós pegarmos esses grandes vultos e lermos a sua bibliografia, vamos entender quando eles conquistaram todo aquele poder econômico, se arrependeram por onde eles passaram. Às vezes abandonando família, dando golpe em família, outra coisa mais, dando golpe na praça, e se perde. Dinheiro que vem, dinheiro que vai. Nós não somos eternos, nós estamos aqui um período. Por isso a necessidade de nós entendermos que nós temos, sim, que conquistar uma situação socioeconômica independente. Nós, sim, temos que adquirir a cultura, o conhecimento, seja o conhecimento da profissão que nós exercemos, seja o conhecimento da doutrina espírita. Porque nós temos que ter muito cuidado, que às vezes a propagação está errada. E nós temos que ter o conhecimento para dialogar e explicar. Eu conheci uma pessoa uma vez que veio dizer para mim que ele era espírita, ele não era mais espírita, porque ele falaram para ele que Kardec havia suicidado. Eu falei, onde você leu isso? Não, eu ouvi. Eu falei, então pega a bibliografia de Kardec, ele não se matou. Você vê, é o desconhecimento da cultura. Temos sim que ter nosso conforto do lar, conforto da necessidade de alimento, tudo controlado. A felicidade, com os bens materiais mais administrados, lesa o homem espiritual, e não se aprendermos agora a valorizar os bens terrenos com equilíbrio. Seremos escravos dele, mesmo após a morte. Os avarentos de hoje serão os obsessores de amanhã, conforme nós já falamos lá no início, né? Que mesmo às vezes, quando desencarnamos, ficamos presos àqueles bens. São as famosas casas mal assombradas, né? Que às vezes a gente ouve falar, o espírito fica ali dentro, fica preso àquilo porque é dele, aquela posse, é dele. O Divaldo conta uma história de uma casa, um museu que ele foi, e quando ele chegou lá tinha um espelho bonito, todo trabalhado em madeira, tudo mais. Quando ele viu, tinha uma mulher do lado do espelho. E ele chegou perto dela e perguntou, mas por que você está lá? Eu estou guardando que isso aqui foi um presente do meu noivo. Nós ficamos noivos, mas ele teve que voltar para Portugal e me deu esse presente de compromisso. E nunca mais voltou. Ela estava presa naquela posse do espelho há mais de 100 anos, porque ela estava aguardando o noivo. E ele continua dizendo, a finalidade da reencarnação é ajustar o homem aos valores espirituais. É viver no mundo sem ser do mundo, como ensinam os Espíritos. Nós estamos aqui periodicamente, um tempo, nós já falamos várias vezes,
nós estamos aqui, nós não somos do mundo. Isso aqui é matéria, meu corpo é matéria, a vestimenta é matéria, e ela com o tempo vai deteriorar. Se for lá no cemitério onde meus avós, meu pai foi enterrado, não tem mais nada, só osso. E meu pai constantemente na reunião mediúnica vem, meus avós e tudo mais, são espíritos que já se desligaram da matéria. E ele encerra dizendo o seguinte: é sair daqui melhor do que chegou. Nós temos que entender isso. Quando eu cheguei nesta vida, eu tenho que sair dela melhor. Se assim não for, a reencarnação de nada vale. Nós estamos, como o Espiritismo chama de estacionário. Estamos naquele primeiro, viemos e voltamos, voltamos e viemos, e não saímos da mesma situação. Portanto, devemos selecionar com crédito quais são os bens que valem nossos maiores investimentos. O que eu adquiro de conhecimento, seja na lado profissional, seja no espiritual, fica comigo. Fica na minha mente, fica no meu espírito. E eu desencarno e vai comigo. Se pensarmos apenas nos que ficam na terra, não construiremos um futuro melhor para nós. E Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, nos diz, para nós encerrarmos: não encarcere o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respiras, sem furtá-los aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus, como lemos lá no início a mensagem de abertura. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça mais uma vez, e todos que estejam ouvindo possam ser abençoados. Mestre querido, que possamos, Senhor Jesus, ao retornar a nossos lares, e todos esses que nos escutam através da rede, possam ser amparados e fortalecidos nas suas lutas mais íntimas. Abençoa-nos hoje e sempre, e que assim seja.